Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o William Silva e no vídeo de hoje a gente vai estudar o quarto princípio do Solid aplicado no Dart, que é o princípio da segregação de interfaces. Na aula anterior, a gente tinha um problema que a gente não conseguia substituir o nosso tipo de usuário aqui embaixo e acessar todas as funções que ele implementava do seu contrato. Então, isso quebrava o princípio da substituição de Liskov, e que diz que as classes que são derivadas de outra, que é esse caso aqui, a classe usuário admin é derivada de usuário, elas deveriam poder substituídas por sua classe base, que é essa daqui. Então, se eu tiver outra classe, por exemplo, o usuário padrão, que implementa a mesma interface, e eu não conseguir fazer essa substituição de uma por outra, como a gente tentou fazer aqui embaixo, então a gente está quebrando o princípio da substituição de Liskov, ok? E para isso a gente vai criar outro exemplo aqui, corrigindo aquele problema da aula anterior, com o quarto princípio, que é a segregação de interfaces. Então, como é que a gente corrige aquele problema? A gente precisa criar interfaces específicas para cada usuário. Então, para o nosso usuário padrão, a gente precisa implementar um tipo de interface, e para o nosso usuário admin, a gente vai implementar outra interface, ok? Então, para isso, a gente criou aqui uma nova interface, um novo contrato, que o nosso usuário padrão vai implementar. Nesse caso aqui, o usuário padrão vai apenas fazer login. E nesse outro modelo que a gente criou aqui, nesse outro contrato, é um contrato para usuários que são administrativos. E aí eles podem acessar a área restrita do sistema, ok? Então, aqui no nosso usuário padrão, ele vai implementar apenas a interface, apenas o contrato do usuário padrão, ou seja, ele vai fazer apenas o login. E é justamente essa função aqui que eu sou obrigado a sobrescrever, o login. E aqui na classe de baixo, do usuário admin, ele vai implementar tanto o usuário padrão quanto o contrato do usuário admin. Então ele vai ter que sobrescrever as duas funções, tanto a do login, que vem aqui desse contrato do usuário padrão, quanto a função de acessar a área restrita do sistema, que vem do outro contrato de usuários administrativos, ok? E agora, se a gente vier aqui no nosso main e tentar fazer a troca, a gente já vai ver que vai ser possível. Nesse caso aqui, a gente está instanciando um usuário padrão, chamando a função login, e aqui, em tempo de codificação, ele já exibe que a gente não consegue acessar essa função, área restrita, porque ela não está definida no usuário padrão. É justamente o que a gente vê aqui em cima. A classe usuário padrão não tem essa função, acessar a área restrita. Então ele já está acusando aqui que não consegue rodar esse código. E aí já não é um problema, porque você pode simplesmente comentar esse código aqui e não executar. Mas naquele outro formato, como a gente estava fazendo aqui, onde tinha esse erro, ele deixava você chamar a função, mas também lançava uma exceção, ok? Aí sim é um problema, porque vai aparecer para o usuário. E aí o que a gente tem que fazer? Nesse caso aqui a gente já consegue executar, ele vai rodar o login normalmente, porque é um usuário padrão. E agora, se a gente trocar aqui para um usuário admin, a gente vai poder chamar a função específica que um usuário admin implementa. Nesse caso, é acessar a área restrita. Então, esse usuário admin vai poder tanto fazer login quanto acessar a área restrita do sistema. Então, a gente conseguiu trocar aqui tranquilamente um pelo outro agora. Vamos rodar aqui. Pronto, ele conseguiu realizar login e acessou a área restrita do sistema. Para isso, a gente utilizou o quarto princípio do Solid, que é a segregação de interfaces, ou seja, dividir uma interface que era grande, que era essa daqui, o usuário, em outras menores, mais específicas. Então a gente criou uma interface só para usuários padrões e outra para usuários com permissões administrativas. E aí cada usuário vai implementar a sua própria interface, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já se inscreve no canal, deixa o seu gostei nesse vídeo, porque assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é bom e vai recomendar para mais pessoas. Então te espero no próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre o último princípio do Solid. E é isso então, falou!